Então vamos lá, já tem bastante gente aqui. Vamos falar do tema, que o tema é importantíssimo. A gente sabe que falar de precificação é importante. Eu gosto de começar, quando a gente vai falar de precificação, como calcular preço, é importantíssimo entender uma coisa. A administração, como eu costumo dizer, é uma ciência humana, né? Então, quando a gente fala de administração, quando a gente fala de economia, quando a gente fala de contabilidade, de ciências contábeis, são ciências humanas. Por incrível que pareça, muita gente acha que são ciências exatas e não são. Então, e por quê? Como eu costumo comparar com a física, a matemática, que realmente são ciências exatas, né? Na administração, não é bem assim. Por quê? Porque se você vê hoje, a NASA calcula né, a trajetória para colocar um foguete no satélite de Saturno, sei lá, né? Então, centenas de milhares de quilômetros no espaço, gira para lá, gira para cá, mas se consegue fazer um cálculo exato e atingir exatamente aquele objetivo, né? Porque são fenômenos que você mede e são sistemáticos, né? São constantes. Quando a gente fala de administração, a coisa não é bem assim, não é? Tanto que, boa noite Gui, boa noite Ismael, tudo bem? É Ismael tudo trocado, né? É um palíndromo aí quase, né? De trás para frente para trás. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de administração, como eu estava dizendo, é uma ciência humana e como tal. E por que ela é humana? Porque muita coisa a gente arbitra, a gente é que define, né? Não tem uma regra fixa. Então, ok, dado esse preâmbulo, é fundamental, né? Aliás, vamos abrir, tem a caixinha aqui embaixo, essa interrogação, né? Quem quiser fazer pergunta que eu responda, tá? Manda através ali da interrogação que depois eu respondo, tá? Eu vou apresentar os conceitos, né? As técnicas, a fórmula, a matemática, explicar exatamente essa introdução que a gente está começando agora, né? E aí eu respondo as perguntas de vocês. Beleza? Então vamos lá. Boa noite a todos, o pessoal está chegando ainda aí, né? Então vamos lá. Combinado? Então quem quiser fazer perguntas, tá? Para mim, mande aqui pela caixinha de perguntas embaixo, pela interrogação, que ao final da apresentação eu respondo, tá? Aquelas que for possível responder, eu respondo a todos, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de precificação, é importante ter alguns requisitos iniciais, né? Boa noite, Anselmo, tudo bem? Quais são esses requisitos? Para você calcular preço, né? A prática, né, que a gente conhece no mercado é pegar o preço de custo e aplicar um markup. Então, antes de mais nada, é importante a gente definir algumas coisas. O que é markup? Né? Markup é você aplicar sobre o preço de custo, você aplica um índice multiplicador. Né? Por exemplo, é comum na prática o lojista comprar comprei uma mercadoria, comprei esse pincel aqui e paguei R$10. Quero vender, aí eu vou multiplicar por vezes 2, ou 2,2, ou 1,8, enfim, um índice multiplicador qualquer e apura o seu preço de venda. Né? Mas fazendo dessa maneira, na verdade um chute, né? A gente está chutando, porque se você pergunta, ok, colocando esse markup, qual é a sua expectativa de margem de lucro? Né? Não se tem. Não é? Eu tenho muita experiência, são mais de 30 anos no mercado, é comum você chegar no lojista e o lojista não sabe nem a sua margem de lucro apurada no geral. Quanto essa estrutura de precificação tendo uma visão de quanto que vai ter de lucro. Não é? Então, ok, esse é um primeiro conceito que a gente traz. O segundo conceito, se você quiser precificar, você tem que ter noção, não é, de alguns princípios básicos da gestão. A primeira que é fundamental, é importantíssimo, fica comigo e entenda isso aqui, que você vai ter uma outra visão da loja. Entender o que é CMV, o que é custo da mercadoria vendida, tá? Por incrível que pareça, muita gente se confunde, mas essencialmente entender a diferença entre despesa fixa e despesa variável. Essas duas variáveis, elas são absolutamente importantes e estratégicas quando você fala de precificação, de cálculo de margem de lucro, enfim, de
ponto de equilíbrio, não é? Essa é uma outra questão que eu sempre pergunto para Morena Cristina, olá. Então, sempre quando que eu pergunto, né, qual é o seu ponto de equilíbrio? É a coisa mais difícil eu ouvir um lojista assim cravar. Se eu vender tanto, eu fico no 0 a 0. Se eu vender menos do que isso, eu não pago as contas, fico no vermelho. E se eu vender acima desse ponto, eu começo a ter lucro, né? Ou seja, o seu break-even point, ou o seu ponto de equilíbrio, qual é? Né? Ele vem dessa estrutura que a gente vai falar agora sobre precificação. Então, bora lá. Vamos entender. É fundamental entender, né? O pessoal da Bahia, olha, dia 22 agora de julho, vou fazer um aviso aqui enquanto o pessoal está entrando. Dia 22 de julho, eu vou estar no Centro de Convenções aí de Salvador, vai ter a Bahia Cal, no evento Bahia Cal, né? O evento dos representantes do segmento de calçados, né? Um dos maiores do Brasil. A gente vai estar aí em Salvador, dia 22 de julho agora, sábado, fazendo a minha palestra, né? A gente vai falar de loja, né? Então, quem estiver aí na região, quem for da Bahia ou for de Salvador, é só aparecer por lá que a gente vai bater um papo, falar sobre loja, resultados, faturamento, de onde tirar vendas, quais são as estratégias que a gente pode aplicar na prática. Beleza? Então, recado dado, vamos aqui. Eu fiz um monte de rascunhos aqui para a gente começar a calcular, mas é primeiro importantíssimo entender o seguinte conceito. O que é despesa fixa e o que é despesa variável? Se entender isso aqui, você já dá um grande salto para entender toda essa estrutura de precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, margem de lucro, né? O que significa? Primeiro, despesa fixa. Despesa fixa, alguém está perguntando aqui, o frete deve ser adicionado individualmente em cada peça ou como um custo operacional geral? Maravilha! Faça como o Guilherme aqui, olha, manda pergunta aqui pela interrogação, que daqui a pouco eu vou juntar todas e vou responder, vou contextualizar. Primeiro eu vou explicar aqui que com absoluta certeza eu já vou responder muita coisa na explicação e depois a gente contextualiza. Beleza? Vão mandando aqui, façam como o Guilherme fez, que eu vou ter o maior prazer em responder. Então vamos lá, vamos entender o que é despesa fixa e variável. Para o nosso cálculo, a primeira, vou dar uma dica que ela é matadora, tá? Ela é matadora, funciona. A gente aqui sabe que tem que ser prático, porque se não for prático você não implementa na loja. A primeira informação assim, estratégica que a gente precisa é o que é despesa variável. O que é despesa variável? Não é? Então você tem o custo da mercadoria, que é quanto você pagou, não é? Mais a despesa de frete que está dentro dela, ok? E a gente já entende melhor isso, ok. E o que é despesa variável? São aquelas despesas que são consequência da venda. Vou repetir, despesa variável são aquelas despesas que elas ocorrem, elas surgem como consequência da venda, ok? Se não tem venda, ela não aparece. E por que é importante entender isso aqui? Porque, veja bem, quando você faz uma venda, você vai gerar uma despesa. Exemplo, comissão de vendedor. Né? Você só vai ter comissão a pagar se você tiver uma venda realizada pelo vendedor. Segundo, taxa de cartão de crédito. Você só vai ter essa despesa de taxa de cartão de crédito quando você passa na maquineta. Na verdade, na maquininha, no POS ou enfim, você usa uma adquirente de cartão de crédito, né? Ou no TEF ou na maquininha, não importa. Processou, você processou, depois eu falo sobre vendas online, tá? Vai mandando nas caixinhas, na caixinha de pergunta. Então, ok, comissão de vendedor, taxa de cartão de crédito, eu só tenho taxa quando eu vendo, quando eu passo, né? Impostos da venda. Eu só tenho imposto, né, que é aquele, a absoluta maioria, eu sei que está no simples, né? Como é que calcula o simples? Pega o faturamento e aplica um percentual. Tem uma formulazinha matemática ali para calcular, mas é bem simples, né? Tem um fator redutor, etc e tal, chega numa fórmula e aplica um percentual sobre o faturamento, né? Mas você só tem esse imposto se você tem faturamento. Então veja bem, as despesas que só existem quando existe a venda, essas despesas são chamadas de variáveis,
Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse perfil de despesa que vai definir o seu ponto de equilíbrio e a sua margem de contribuição, que é o que a gente diz. Então, a gente vai entender melhor. Se você entender esses conceitos aqui, vocês vão ficar doutores em precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, puxar um DRE, um demonstrativo de resultados, entender a diferença entre lucratividade e rentabilidade. São conceitos bastante técnicos, mas que a gente vai entender de maneira assim, fazendo conta de botequim. Beleza, eu prometo para vocês. Então, vamos lá. O que é despesa variável? É aquela despesa que é consequência da venda. Ela só existe quando existe venda. E as outras? Dica, a gente poderia até especificar, mas vamos adotar o seguinte critério: o que não for variável é fixa, beleza? O que não for variável, vamos chamar de fixa. Quais seriam essas despesas? Eu chamo de despesa de existir, que é aluguel, a conta de energia, a conta do sistema, a mensalidade do sistema, a conta da internet, a mensalidade da internet, e assim a folha de pagamento fixa, né? A variável são as comissões, né? Que elas só existem quando tem a venda. Mas você tem a folha fixa, né? Ou seja, são todas aquelas despesas que não são consequência da venda. Essas são as despesas fixas. Beleza, vamos comigo agora que no passo a passo vocês vão entender como que isso funciona e fica, olha, melzinho na chupeta para você conseguir gerenciar melhor a sua retaguarda. Vamos pegar um exemplo prático aqui e aí conforme, já com esses princípios, preço de custo, o que é custo? É o preço que está na nota mais o frete. Esse é custo da mercadoria. Beleza. O que é despesa variável? São aquelas despesas que são consequências da venda. Né? Comissão de vendedor, taxa de cartão de crédito, impostos da venda e embalagem. Que eu vou dar uma dica aqui sobre embalagem, tá? Sacolinha, geralmente aquela sacola, que você só gasta a sacola quando vende, né? Quando você não vende, a sacolinha fica lá. Então, o consumo de sacola é um tipo de despesa variável. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos pegar um exemplo. Ó, eu estou pegando aqui uma mercadoria que eu paguei R$100. Comprei uma mercadoria por R$100, tá? E aí eu vou apurar as despesas variáveis da minha loja, tá? Como que eu calculo? Bom, o ideal é você pegar e faz uma puxada de um mês e ver assim. Bom, se você paga comissão, uma taxa, um percentual fixo, fica mais fácil. Eu pago 5% de comissão, exemplo. Tá? Eu não pago fixo, só comissão, né? Então, meus vendedores ganham 5% de comissão. Beleza. Boa noite, Diego. Tudo bem? Então, vamos lá. 5% de comissão. Tá. Eu pago... Como é que você calcula a taxa de cartão? Cartão você tem uma maçaroca, né? Porque você tem o débito, você tem o crédito para data, você tem o crédito parcelado e cada um desses aqui é uma taxa diferente. Como é que você faz? No final do mês, pega um período, né? Aí você tira o extrato da administradora e vê quanto que você pagou de taxa no total, em reais. Eu paguei aqui R$1.000. Quanto é que você vendeu? Vendi 50 mil. Total. Faturamento total. Dinheiro, Pix, cartão, não importa. Crediário, não importa. Pega quanto você pagou de taxa de cartão no total e divide pelo seu faturamento total. Isso vai te dar o percentual de representatividade de despesa variável de taxa de cartão em relação ao que você fatura, o seu faturamento. Nesse exemplo aqui, o que eu fiz? Peguei aqui, peguei despesas variáveis e cheguei a um percentual de 18,5%. O que está aqui? Eu botei 10% de imposto, que é a taxa do meu simples, né? Deu 10% sobre o faturamento. Eu peguei 2% de taxa de administração do cartão, eu peguei 5% de comissão e 1,5% de embalagem que eu gasto. Como é que eu faço conta de embalagem? Eu somo quantas sacolas eu consumo no mês, né? Calculo o preço. Ermelina, mas eu tenho 3 tipos de sacola na minha loja. Eu tenho uma pequena, uma média e a de presente. Não tem problema. Você tem um preço individual de cada uma. Marca, conta e controla. No final do mês, você vai ter o quanto você gastou. É só você contar e vai anotando. Botei mais aqui, se você vai abastecendo ali no checkout, né? no seu caixa, vai abastecendo, só que você vai anotando todas que você vai abrindo e colocando ali, vai usando. Final do mês, você vai ter um consumo. Aí eu usei tantas da pequena, tantas da média e tantas da de presente. A pequena me custa X,
a média me custa Y e a de presente me custa tanto. Eu vou fazer uma continha de multiplicar. Usei tantas dessa, faço a conta e vejo quanto eu gastei. Somo isso aí, vai me dar um montante total de consumo de sacola. Vou dividir pela quantidade de vendas que eu fiz no mês. Quantas vendas eu fiz no mês? Eu fiz 1.000 vendas. Então eu vou dividir isso por 1.000 para saber a média de consumo por venda, né? Percebe? Então, cada vez que eu vendo, eu gasto X. E aí você tem um consumo médio de sacola. Percebeu? Tá. E para eu saber em percentual, eu vou pegar esse valor que eu gastei de sacola e dividir pelo meu faturamento total. Se eu fizer essa conta, eu vou ter um percentual. Eu gastei R$ 1.500 de sacola esse mês e vendi R$ 100.000. Então, o meu consumo, o meu gasto, a minha despesa de sacola, não é? É 1,5%, porque é R$ 1.500 de 100.000 que eu gastei. Captaram? Entenderam? Bom, então, e por que é importante? Porque sacola, ela só é consumida quando você faz venda, então ela é uma despesa variável. Beleza? Tranquilo? Somei tudo aqui, vamos voltar ao nosso exemplo. Comprei uma mercadoria por R$ 100, eu quero calcular. Aí, as minhas despesas variáveis, o que está aqui nesse 18,5% aqui? Eu inverti a câmera para vocês conseguirem ler. Vocês estão enxergando bem? Né? Então, aqui, ó, 18,5%, beleza? 18,5% de quê? Despesa variável. O que está aqui dentro? 10%, eu calculei aqui, 10% de imposto, 5% de comissão, deu 15%, mais 2% de taxa de cartão de crédito, então deu 17%. Mais 1,5% de embalagem, 18,5%. Beleza, tá aqui, 18,5% despesas variáveis, tá? Quais são as despesas fixas? As fixas, você soma tudo que a loja gasta. O aluguel, a folha, os encargos, mensalidade do contador, mensalidade do sistema, material de consumo. Somo tudo aqui e vou somando, né? Somo tudo isso, vai me dar um montante em reais. Deu R$ 20.000. Eu faço a média, tem mês que gasta mais, tem mês que gasta menos e tal, não importa. A gente faz mais ou menos a média, quanto que você gasta, tirando as variáveis. Todo o resto, soma o resto. Aluguel, na internet, mensalidade de sistema e tal. Somei tudo aqui, deu 20 mil. Beleza, deu 20 mil, R$ 20.000. Aí aqui embaixo eu coloco meu faturamento. Quanto é que você fatura em média? Dica. Hermelino, minha loja ela varia. Vou dar dica para você calcular a média de faturamento. Você pode trabalhar, como eu chamo de média 11. O que é média 11? A maioria das lojas tem um impacto muito grande no mês de dezembro, não é? O mês de dezembro ele é um multiplicador, né? Claro que tem segmentos de mercado que não é assim, que não funcionam dessa maneira, mas a maioria é assim, né? Especialmente o pessoal de calçados, o pessoal de roupas, não é? Variedades, presentes, moda infantil. Nossa, tem um impacto muito grande nesses meses, né? Vende 2, 3 vezes mais do que a média normal. Então o que você faz? Soma de janeiro a novembro e divide por 11. Soma tudo, você vai ter sua média mensal de faturamento. Beleza? Ou soma o ano e divide por 12, tanto faz. Mas eu sugiro você calcular assim, porque aí você vai ter a ideia, né, dos... Hermelino, mas eu estou no Nordeste, eu estou em Fortaleza, eu estou em João Pessoa, aqui tem no São João. Ok, então você faz média 10. Extrai o mês de junho, mês de dezembro e soma os outros meses todos e divide por 10. Você vai ter a média mensal de faturamento. Beleza? Somei aqui as minhas despesas. Aluguel, luz, água, contador, folha de pagamento, encargos. Somei tudo aqui da minha loja, deu uma média de 20 mil. Se o meu faturamento médio é 100 mil reais e a minha despesa é 20 mil, então eu vou somar minha despesa e dividir pelo faturamento médio e vou multiplicar por 100, né? Então, se eu gastei 20 mil, 20 dividido por... Minha média de faturamento é 100 mil, 20 dividido por 100 vai dar 0,2 vezes 100, 20%. A conta aqui tá molezinha, né? 20 de 100 é 20%, né? Mas a mecânica, para quem tem dificuldade com porcentagem, é essa que você faz. Pega o montante e divide pelo faturamento vezes 100. Você tem um percentual. Beleza, já tenho aqui quanto que é a minha despesa. Agora, lucro pretendido. Quanto que eu pretendo? Eu estou pretendendo 20% de lucro. Beleza? Se eu tenho faturamento de 100, aí vem a minha pergunta. Por quanto eu devo vender? Qual deve ser o meu preço de venda? Tá? Dá uma olhada aqui.
Emelino, depois faz uma live sobre vendas online, o frete deve ser adicionado, eu faço custo de sacola pegando o ticket médio, valor médio da... Não, tá certo. Pode ser também... Você pode pegar o total e dividir pelo ticket médio. Dá certinho também. Beleza? Então vamos lá. Agora aqui, ó. Eu tenho um custo de R$100. Por quanto eu devo vender? A fórmula. Preço de venda é igual. Preço de venda é preço de custo mais despesas variáveis mais despesas fixas mais o lucro pretendido. Né? Esse montante, esse somatório vai me dar o preço de venda. Fica comigo porque isso aqui é o quadrado, tá? Eu vou arredondar lá na frente. A fórmula, como é que funciona? Preço de venda é preço de custo sobre 1 menos despesa variável mais despesa fixa. Então eu vou pegar, somar isso aqui tudo e fazer 1 menos, sendo que isso aqui é percentual. Vou pegar, vamos fazer já aqui, ó. Eu peguei aqui, a loja faturou 100 mil, imposto, tá? 10 mil, que vai dar aqueles 10%. A taxa de cartão deu 2 mil. A comissão, 5 mil, porque é 5% do faturamento que eu pago, então, né, 5 mil. Embalagem, 1.500. Somei tudo aqui, deu R$18.500, ou do faturamento de 100 mil, 18,5%. As despesas variáveis representam 18,5%. Beleza? Então, está calculado aqui. Vou aplicar na fórmula. A fórmula é, preço de venda é preço de custo, eu paguei R$100 na mercadoria, numa calça, num sapato, num tênis, não importa. Eu paguei R$100, não é? Qual é a fórmula? Bom, eu sei que é 18,5% a minha variável, 20% é a minha despesa fixa, não é? Mais 20% é meu lucro pretendido. Então, eu vou colocar 18,5 sobre 100, né? Que seria 18,5%, 20% mais 20%. Isso aqui eu vou somar tudo isso aqui e vou fazer 1 menos isso aqui, tá? Fazendo essa conta, né? 18,5 dividido por 100 é 0,185 e assim por diante. Mais 0,2, mais 0,2, somei tudo. 1 menos isso aqui e 100 dividido vai me dar 240. O que significa? O que esse número aqui está me contando? Está me contando que se eu comprei por 100, tenho um custo variável, né, uma despesa variável de 18,5%. Tenho uma despesa fixa de 20% e pretendo ter 20% de lucro, é só aplicar essa fórmula. É preço de custo sobre 1 menos despesa variável, fixa, lucro pretendido. Tá? 1 menos esse percentual aqui, 100 dividido por isso, vai te dar exatamente o preço final de vendas. Mas essa é a conta, assim, Emelino, eu tenho que fazer essa conta toda vez? Não. Isso aqui você vai fazer um estudo sobre as categorias. Então você separa categorias da sua loja, separa produtos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não deve ser preguiçoso e marcar tudo o mesmo percentual. A gente deve analisar. Tem produto que cabe uma margem melhor, tem produto de combate, muita concorrência que não cabe. A gente tem que trabalhar com uma margem menor, né? E vocês já vão entender o que eu quero, como que eu vou trabalhar, como que eu vou melhorar isso. Bom, se eu fiz todo esse estudo aqui, se eu pegar, olha, eu vou ter que vender por 240. De onde saiu esse número? É essa conta que eu fiz aqui. Apliquei a fórmula. 100 dividido por 1 menos 0,185, mais 0,20 mais 0,40, né? Aqui vai dar 0,40, 0,50... 585, 100 dividido por 0,585, 240,96. Ok, esse é meu preço de venda. Se eu pegar o preço de venda e dividir pelo preço de custo, o que eu vou ter? O que a gente chama de markup. Né? O que é markup? É o multiplicador. Se eu dividir o preço de venda dividido pelo preço de custo, fiz toda a conta, vou vender por 240. Se eu dividir 240 dividido por 100, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha... Vou ficar mais longe assim, acho que fica melhor, né? Então, o que eu vou ter? 240 dividido por 100, eu vou ter,
então o meu markup, índice multiplicador. Eu fiz todo esse exercício, fiz toda essa conta, agora o que eu vou fazer? Eu sei que se eu quiser ter 20% de lucro com essa estrutura de despesa que eu tenho que multiplicar por 2,4. Percebeu como ficou fácil? Porque de onde você tirou? Dessa estrutura. De onde vem isso aqui? Da fórmula. A fórmula o que é? Preço de custo, R$100, né? Por quanto eu tenho que vender? Bom, preço de venda vai ser preço de custo mais despesas variáveis, mais despesas fixas, mais o lucro que eu quero, né? A fórmula, preço de custo sobre, eu não vou deduzir, tá? Quem quiser se aprofundar, tem meu curso, então aí a gente demonstra matematicamente por que a fórmula é essa, tá? Mas aqui não precisa, na live não precisa. O importante é vocês entenderem isso aqui, tá? Então, ok, aí eu tenho que fazer isso através de números. Eu vou pegar e vou puxar na minha loja. Quanto que é o faturamento? O faturamento é 100 mil. Quanto que são os impostos? Impostos da venda. Só tem imposto quando tem venda. Tá? Aqui a maioria é o simples, né? Quem está no simples. Quem está no lucro presumido tem aquela formulazinha que aplica tal. Né? Se tem dúvida, pergunta para o contador quanto que dá em média. Mas você sabe, em média ela é proporcional ao faturamento, né? Como aqui eu botei 100 mil, vai dar mais ou menos 10%. Beleza, calculei, vai dar 10 mil. Taxa de cartão, pego o total que eu gasto de taxa, divido pelo faturamento, vou dar o percentual. Aqui estou colocando em reais, mais ou menos 2 mil reais. Comissão de vendedor, 5 mil. Né? Embalagem, R$1.500. Somei quanto que eu gastei de sacolinha. Que eu consumi, não é que eu mandei fazer não, tá? Tem muita gente que confunde. Hermelino, eu mandei fazer 10 mil reais de sacola. Não, se você já vai jogar custo de meses num único mês, não é assim. Né? Não pode misturar investimento, que é quando você manda fazer e está lá guardado no seu estoque. Você não usou ela ainda. Ela só é despesa quando você usa. Não confunda pagar com despesa, tá? É como investimento. Quando você compra mercadoria, sai dinheiro no seu caixa, mas isso não é despesa, isso é investimento. Por quê? A mercadoria está aqui. Meu dinheiro não foi torrado, não foi embora, ele está aqui em forma de mercadoria. Quando que é custo? Quando eu vendo. Aí eu consumi esse estoque. Beleza? Tá claro? Para diferenciar o que é investimento de despesa, despesa e custo. Tá? Beleza, tenho essa estrutura aqui. Então, a partir disso aqui, eu somo as despesas que eu tive. As variáveis são essa aqui, 18,5%. Somo todas as outras despesas em média, cheguei à conclusão que eu gasto em média 20 mil reais. Cara, tá dado a fórmula, né? A partir daí eu consigo chegar nessa conta que a gente mostrou aqui. E eu tenho um markup de 2,4. Melzinho na chupeta. Tudo que eu compro eu tenho que multiplicar por 2,4 para eu ter o meu preço final, meu preço de venda. Aí vem a pergunta. Você consegue ser competitivo com esse preço? Né? Perceba o seguinte, olha a pergunta, você consegue ser competitivo com esse preço? Porque, às vezes, marcando 2,4, seu preço fica caro. E aí é que começa a brincadeira. Né? A gente precisa, se você entender que essa estrutura, veja bem, vamos fazer aqui, vou fazer um exercício, quem me acompanha, quem entende esses raciocínios que a gente traz, né? Como é que você reduz despesa no varejo? Né? Veja bem, não é para indústria, não é para serviços, é diferente. Tá? Isso aqui é para varejo, para quem tem loja. Né? O nome do nosso canal é Falando de Loja. Então os conceitos que eu trago aqui são para varejo. Tá? Pode ser online, pode ser físico, não importa, mas é para varejo. Então vamos lá. Como é que você reduz com ganho de escalabilidade, com ganho de produtividade? Quando você puxa faturamento, a despesa fixa cai. É importante entender isso aqui. Como assim? Exemplo, vamos pegar essa loja aqui que está vendendo em média 100 mil por mês. Tá? Quanto é a despesa fixa dela? É 20 mil. Eu estou somando aqui o aluguel, a luz. Se eu vender 1 milhão, se eu não vender nada, se eu fechar a loja para reformar, né? Não importa, eu vou pagar o aluguel, eu vou pagar a mensalidade do sistema, eu vou pagar a mensalidade do contador, eu vou pagar a conta de energia, eu vou pagar a mensalidade da internet, eu tenho uma série eu vou pagar a folha mínima, eu tenho que pagar, não vou ter comissão, mas o piso, o pessoal de salário fixo eu vou ter que pagar. Percebe? Isso são as despesas fixas, não é? Ou a despesa de existir. Então veja bem, essa minha loja ela tem 20 mil de despesa fixa, não é? E ela fatura 20 mil. Se eu faturar 200 mil, então
O meu faturamento hoje, a minha despesa fixa, ela é 20% do meu faturamento. Se eu alavancar meu faturamento, se eu ganhar em produtividade, a minha despesa fixa continua 20 mil, ela não aumenta. A luz não vai aumentar, a mensalidade do sistema não aumenta. Percebe o que eu estou dizendo? Né? A despesa fixa não aumenta. O que ela vai acontecer? A despesa fixa cai em porcentagem. Se eu vou fazer conta redonda, eu estava vendendo 100 mil e a minha despesa fixa total é 20 mil reais. Portanto, a minha despesa hoje fixa é 20% do meu faturamento. Se eu vender por conta de uma agressividade, capacitei mais o meu time, né, até reduzi a minha margem de lucro, mas alavanquei meu faturamento. Tá? A minha despesa fixa, que era 20 mil, continua 20 mil. Só que o meu faturamento era 100, agora ele vai para 200. Então, a minha despesa era 20%, ela cai para 10%. Eu reduzo uma das... Se você entender isso aqui, ó, aqui está a conta, né? Aqui está a conta. Eu tenho a despesa variável. A despesa variável, ela sempre vai acompanhar. Porque 10% é 10% de 1, de 1000, de 1 milhão, de 1 bilhão, de 1 trilhão, é 10%, sempre é 10%. Né? A fixa não. A fixa, ela fica parada, o faturamento vai subindo, ela vai caindo a representatividade. Percebe? Aqui, ó, ela está 20%. Por quê? Porque eu faturo em média 100 mil e o meu somatório total das outras despesas que não as variáveis está me dando 20%. Ok, então está dando 20 mil. Agora, ela vai continuar 20 mil se eu vender 150, se eu vender 200. Perceba o que eu estou dizendo. Então, eu posso trabalhar, de repente, eu posso fazer uma troca aqui, ó. Aqui. Eu vou baixar, em vez de eu buscar 20% de lucro direto aqui, eu vou reduzir. Tá? Ou eu não vou descarregar toda a minha despesa fixa nesse produto, mas não importa. Tá? Eu vou trocar aqui, vou botar 10% aqui, tá? E vou reduzir o preço. Tá? Acontece que isso aqui vai cair se o seu faturamento, aí você exercita. Se o seu faturamento escalar, começar a subir, né, e você de novo fazer esse apurado aqui, você vai perceber que às vezes você... Veja bem, reduzir margem não significa marcar menos. Às vezes significa você ter uma despesa maior, por exemplo, financeira. Eu vou começar a parcelar em 10 vezes no cartão e vou ter que antecipar para fazer caixa. Então eu vou comer um pedaço ali, eu vou colocar uma despesinha a mais ali. Mas se eu alavancar, a fixa nunca vai mudar. A fixa não muda o montante. Ela vai cair a representatividade dela. E dessa maneira você consegue ser muito mais competitivo. Eu sei que dá um nozinho na cabeça, não é? Para quem tem dificuldade com matemática financeira. Mas se entender o que eu estou dizendo aqui, tá? Você consegue escalar o teu negócio, se tornar muito mais produtivo. Né? Esse é um parâmetro que você consegue escalabilidade, redução de despesa fixa e melhora de resultado líquido. A segunda variável, que eu não vou falar nessa live, porque ela tem uma complexidade relativamente grande, né, é giro de estoque. Mercadoria, quando você compra mercadoria, você tem que pagar, ela é um investimento. Né? Quando ela sai, então a mercadoria, quando chega, é conta para pagar. Quando ela sai, ela deixa o resultado. Então, se eu fizer muito movimento assim, boto muita mercadoria para dentro, eu estou fazendo investimento, não é verdade? E incha o meu estoque, ele fica lento para rodar, não é? Se eu potencializo o giro, entrada e saída, ajustando a cobertura do meu estoque, o que é cobertura? É a quantidade de estoque na proporção da minha venda. Se eu consigo adequar e melhorar o giro, não é? Eu consigo potencializar, eu também ganho escalabilidade no giro e eu potencializo o meu lucro. Então, esse aqui é o caminho das pedras que eu tô trazendo. Né? Eu vou responder algumas perguntas aqui, depois eu vou mostrar como calcular ponto de equilíbrio, né, para você entender como é que funciona isso. Então, vamos aqui as perguntas aqui. Né? Tá, agora eu vou responder o Guilherme. O frete deve ser adicionado individualmente em cada peça? O frete sim, tá? O frete faz parte. Como é que você faz? Né? Você faz o rateio na nota, tá? Se você tem uma nota, por exemplo, tá? Você tem uma nota de compra aqui. E quanto você gastou?
Então, você vai somar e ratear dentro individualmente, tá? Esse produto representa 10% do total da nota, esse aqui representa aqui. Faz em porcentagem, pega o total do frete e rateia, distribui. Entendeu? Assim que você vai ter o custo do produto. É assim que a gente calcula a participação do frete no custo do produto. Tá? Não confunda custo do produto com compra. Tá? O que eu quero dizer? Quando eu pego aqui, eu vou mostrar como é que você calcula um DRE. Tá? Um DRE. Quando eu falo em CMV, é custo da mercadoria vendida. Né? Não é compra do mês, é custo da mercadoria que você vendeu. Beleza? Então, respondendo à pergunta do Guilherme, frete é isso. A segunda pergunta, eu faço custo de sacola pegando o ticket médio e vendo o valor médio da sacola em cima dele. Está errado? Não. Como é que você faz custo de sacola? Como eu disse, anota todas que você consome durante o mês. Eu tenho vários modelos. Quanto custa cada uma e quanto você consumiu durante o mês. Pega o total e calcula. Gastei 100 sacolas de R$1, então gastei R$100 dessa. Gastei X, entendeu? Você multiplica, soma tudo quanto é que você gastou. Divide pela quantidade de vendas. Você vai ter o seu consumo médio por venda. Esse é um indicador. Cada vez que eu vendo, eu gasto X reais de sacola. Né? Como é que você faz a proporção? Como o Guilherme diz, eu pego meu ticket médio. O que é ticket médio? É o valor médio das vendas que eu fecho. Como é que eu calculo se o teu sistema não entrega essa informação pronta? Você pega o total do faturamento, total faturado no mês, e divide pela quantidade de vendas que você fez. Vai ter teu ticket médio. Ora, se você tem o valor médio de sacola que você gasta por cada venda, e se você tem o valor médio da venda, divide esse por esse, né? E você vai ter a proporção. Ou faz direto. Quanto que eu gastei de sacola esse mês, soma tudo em reais, divide pelo teu faturamento total. Vai te dar um percentual. Tá? Então você já vai ter o consumo de embalagem. Então é isso. E despesas variáveis são os percentuais que você soma. Eu gasto 10% de imposto sobre a venda, que é o simples que eu estou. Eu não sei, Hermínio, liga para o teu contador e pergunta quanto que eu pago de simples, a porcentagem sobre o faturamento, quanto é? É 10%, é 8%, é 7%, ele vai te dar um percentual médio, e aí você aplica sobre o seu faturamento. Mas a taxa de cartão, Emiliano, como é que eu calculo taxa de cartão? Tira o extrato, vê quanto que você pagou, divide pelo total faturado, para saber a representatividade. Não é o total faturado no cartão, é total geral. Aí você sabe a participação de taxa de cartão no faturamento. Comissão de vendedor, você paga? Aí você vai somar o percentual. Hermelino, eu pago fixo mais comissão. Você vai pegar, eu dou fixo mais 2% de comissão. Então você vai pegar 2% de comissão, só 2%, tá? No variável. Esses são os variáveis e você soma. Isso vai dar um percentual. Por que é importante? Porque o variável acompanha a venda. Eu vendi, ela vem junto. Eu vendi, ela vem junto. Eu não vendi, ela não existe. Agora, e as fixas? Independentemente de eu vender ou não, elas vão se apresentar. Percebe? Essa é a diferença, né? A Glaucia está dizendo como calcular ICMS para jogar sobre o valor vendido. Glaucia, a pergunta é fácil, a resposta é que é complexa. Mas porque tem que ver se é substituição tributária, se tem diferença de ICM entre os estados, tem que ver que região que você está. Ela cabe aqui uma resposta bastante complexa, tá? Mas dá pra gente estudar. Mas fica para uma próxima, tá? Eu prometo. Vamos continuar aqui nas respostas aqui, que estão ótimas as perguntas. Qual o percentual de despesa fixa e variável são saudáveis no varejo de moda? A pergunta do Guilherme. Depende, tá? Em média, a gente tem média. Eu vou depois dessa explicação aqui, vocês vão entender sobre o ponto de equilíbrio, tá? O Fábio está perguntando aqui, quanto uma folha de pagamento deve representar no faturamento? Também, viu, Fábio? Depende. Eu vou dar um valor médio. Em média, no varejo de confecção, calçados, no pequeno varejo, né? Com vendedor, etc. e tal, a folha fica aí 12% a 15%, ela pode chegar, dependendo, se paga comissão, tem um valor, né? Ela pode ter uma representatividade um pouco mais alto. Depende muito do segmento, tá? Mas vamos colocar aí entre 15% e 20% com os encargos. Salário mais comissão mais encargos, considerando todo mundo registrado, recebendo tudo direitinho, ele vai bater mais ou menos esse percentual, tá? Aluguel, varia muito se você está no shopping, se é uma cidade
do interior, se você está na capital, se você está no centro, se você está no bairro, tudo isso varia. Então ele varia de 5%, tal. Se você está em shopping paga 12, 13, 15% de aluguel, porque tem o CTO, que a gente chama custo total de ocupação, porque é o aluguel, aí tem fundo de promoção que tem que pagar, tem percentual variável, não, entende? Por isso que varia, a gente não tem uma resposta definitiva. Mas vamos lá, estão muito boas perguntas aqui. Morena Cristina perguntou, faz uma live sobre vendas online. Tá, ok, a gente faz, não é o caso hoje. Depois fala sobre vendas online, a Esmeralda também está pedindo. Posso falar, né? Mas, grosso modo, a metodologia de precificação que eu estou trazendo aqui, ela serve para os dois casos, tá? É sempre assim. A Sufaria está dizendo aqui, somando taxas, Pix, conta... Sufaria, eu não entendi o que você quis dizer. Não entendi. Mas vamos em frente aqui. Bom, por que é importante? No começo eu falei assim, o Memec aqui está querendo vender a consultoria dele aqui na minha live. Eu vou cobrar comissão, viu? Você vir aqui na minha live e querer vender seus serviços. Então vamos lá. Aliás, se vocês quiserem, tá? Se você não quiser o serviço do Memec, aí entra na minha página Falando de Loja, tem meus cursos todinho lá, tá? Falando de loja.com.br. Vou deixar fixado aqui, né? A minha plataforma é AD, tá? É só entrar lá, tem curso grátis, tem sistema de controle de tráfego, tem um monte de coisa lá. Tá? E tem o Memec aqui, consultoria de negócios. Então, vamos lá. Eu falei sobre variável, que era importante entender o variável. Por quê? Me acompanha aqui. Eu vou considerar, primeiro, um DRE, tá? O que é um DRE? É um demonstrativo de resultados. Como é que você apura o resultado para saber quanto que está te dando de lucro? Tá? Você tira aqui, ó. Você pega o faturamento menos o custo da mercadoria vendida, custo da mercadoria que você vendeu, tá? Menos. Então você faz faturamento menos o custo da mercadoria, menos as despesas variáveis, considerando que aqui nas variáveis estão os impostos, todas, né? Os impostos mais comissão, taxa de cartão, todas variáveis. O que são as variáveis? Aquelas que só existem depois que aconteceu a venda, né? Menos as fixas, tá? Vai te dar teu lucro. Veja bem, eu fazendo aqui, naquela estrutura que a gente calculou, deu 20%. Por quê? Porque eu calculei 20% na precificação, percebe? Agora, o que eu quero mostrar para você é assim, o que é margem de contribuição? O que é margem de contribuição? Margem de contribuição é faturamento menos o custo da mercadoria menos as despesas variáveis. Anota isso, se você entender isso aqui, vai fazer uma diferença enorme na sua cabeça. Eu tenho aqui anotado também. Vamos lá. Faturamento, 100 mil. CMV, custo da mercadoria vendida. Fui lá, apurei 41.511. 41.511. Beleza. Despesas variáveis, 18,5% ou R$18.500 que foi desse mês. Fiz faturamento menos custo da mercadoria menos as variáveis. Quanto que dá a minha margem de contribuição? Isso aqui é que é a margem de contribuição. É faturamento menos o custo menos as variáveis. Vai te dar a margem de contribuição. Aí eu calculo em porcentagem. Tá? Deu 39,99. Arredondando 40%. Beleza? 40%. Significa... O que significa isso aqui? Que para cada real que eu vendo, né, 40% que sobra, eu tiro, para cada real que eu vendo, eu tiro o custo da mercadoria e tiro as despesas variáveis, é o que vai sobrar para eu pagar as despesas fixas, beleza? Então, olha só, se eu faço isso aqui e apuro a minha margem de contribuição, eu sei, assim, de imediato calcular meu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Vamos aqui entender agora. Ponto de equilíbrio eu pego quanto que é a minha despesa fixa, eu puxei lá o meu total, é R$20.000, Evelina, olha, eu gasto aqui R$20.000. Quanto que é sua margem de contribuição? É
40%, ou 0,40 centavos, né? 40 centavos para cada real que eu vendo. Não é? Ok, então eu vou dividir a despesa pela margem, 20 mil por 40 centavos. Quantos reais eu tenho que vender? Se cada real que eu vendo deixa 40 centavos para eu pagar a despesa fixa, quantos reais eu tenho que vender? Eu divido 20 mil por 40 centavos e eu vou apurar meu ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio é 50 mil. Percebe? Eu fazendo aqui, o que significa ponto de equilíbrio? Quanto que eu tenho que vender para zerar? Se eu vender menos, nessa estrutura que eu tenho de despesas aqui, se eu vender menos que 50 mil, eu não pago as contas, eu fico no prejuízo. Se eu vender 50 mil redondo, como a conta que eu fiz aqui, eu vou ficar 0 a 0, tá? E se eu vender acima de 50 mil, cada real que eu vender acima de 50 mil, quanto eu ganho? Eu ganho 40 centavos. Tá? Ah, e se eu vender 60 mil, Hermiliano, quanto que eu vou ganhar? Gente, a conta está feita. Se você já sabe o seu ponto de equilíbrio, se eu vender 60 mil, eu estou vendendo 10 mil a mais que o meu ponto de equilíbrio. Se cada real que eu vendo acima do meu ponto de equilíbrio eu ganho 40 centavos, é só pegar 40 centavos vezes 10 mil. Vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar 4 mil. De cabeça. E se eu vender 100 mil? A gente não fez lá um DRE? Quanto é que deu de lucro? 19.989. Ou, arredondando, 20%. 20 mil reais. Entenderam como é que funciona? Cálculo de ponto de equilíbrio. Se você tiver a margem de contribuição, né, você é mesmo na chupeta. Você traduz esse percentual para cada real, pega a despesa fixa, divide pela margem de contribuição e você tem o seu ponto de equilíbrio. A partir daí você já sabe quanto que você vai ter de lucro. Não confunda lucro com caixa, tá? São duas coisas diferentes que eu quero fazer essa ressalva aqui. Vou responder mais algumas perguntas e volto para concluir com essa explicação. Deixa eu ver aqui, se for uma loja nova... Ah, tá. A pergunta do Fábio, muito boa. Se for uma loja nova e não tiver média de vendas, como calcular o ponto de equilíbrio? Fábio, você tem que... no começo da live, se você está aqui desde o começo, eu comecei explicando que administração é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Tá? Por quê? Por causa disso. Isso são arbitrariedades, né? Arbitragens. A gente define, né? Então, você tem que estimar. Se você vai montar, é como o planejamento. O que é planejamento? A definição de planejamento é antecipar o futuro. Eu vou pegar o futuro e vou trazer para cá, vou olhar para ele e tomar algumas decisões. Quanto que eu compro de mercadoria, né? Se eu vou fazer alguma ação, quantos funcionários eu vou precisar. Então, é bola de cristal, não tem jeito. Você tem que, claro, pesquisa, ver as referências do mercado, não é? Procura se informar de indicadores, balizas, referências para você tomar uma decisão. Não é? Então, se é uma loja nova que não tem histórico e você não tem experiência, é uma primeira loja sua, pesquisa. Quanto é que está na média do aluguel, quanto é que estão faturando, percebe? No mercado, em lojas mais ou menos que tem um perfil próximo ou parecido com o teu, não tem outro jeito, é assim que funciona. Percebe? Né? Deixa eu concluir uma explicação. Alguém pediu para eu repetir. Júnior Lojão Rio do Peixe, boa noite. Uiraúna, um grande abraço para você, Júnior, beleza? Loren pediu aqui para mim, repete a fórmula de margem de contribuição, por favor. Vou repetir agora. Parabéns, é tudo de bom. Muito obrigado, Catarina. Muito obrigado. Eu vou repetir, tem mais pergunta aqui, deixa eu ver. Thaisa, como gerente de loja, consigo fazer esses cálculos para poder preparar o meu mês? Com certeza, Thaís. Thaís, se você tiver os indicadores, você consegue, com certeza. Se você tiver dificuldade... Gente, quem tem dificuldade, tá? Olha, um investimento tão importante quanto investir em instalação, investir em mercadoria, investir em sistema, em computador, é você investir em conhecimento, tá? Quem dominar esses conhecimentos consegue ser muito mais competitivo, entendeu? Porque sabe quanto que está ganhando, sabe diferenciar margem de contribuição de margem bruta, de margem líquida, consegue entender isso. Eu vou explicar novamente aqui o que é margem de contribuição. Presta atenção aqui que você vai entender. Margem de contribuição, por que chama margem de contribuição? Vamos entender
a semântica, né? O significado da palavra. Por que a gente chama de margem de contribuição? Porque é quanto essa margem contribui para eu pagar as minhas despesas e depois deixar o meu lucro. Por isso que chama margem de contribuição. Tem muita gente, inclusive consultores aí com canal grande, que confunde margem bruta com margem de contribuição. Margem bruta é a diferença entre o custo e a venda. Tá? Entre o preço de venda e o preço de custo da mercadoria, isso é margem bruta. E margem de contribuição. Margem de contribuição é o faturamento menos o custo da mercadoria, menos as despesas variáveis, considerando dentro das variáveis os impostos da venda, mais as variáveis mesmo, taxa de cartão, comissão de vendedor. Olhando para a loja, basicamente é taxa de cartão, comissão de vendedor, consumo de sacola, imposto da venda. Basicamente é isso, você soma qual é o percentual que isso representa e você vai ter uma porcentagem. Né? Então, se você pegar o faturamento menos o custo da mercadoria, menos as despesas variáveis, vai te dar uma margem de contribuição. Exemplo, vamos pegar aqui. O faturamento foi 100 mil. O custo da mercadoria, veja bem, eu tiro um relatório, não é quanto eu comprei no mês, é o custo da mercadoria que desses 100 mil que eu vendi. Por isso que chama CMV, custo da mercadoria vendida. Beleza? Esse é o CMV. Então, quanto que eu vendi 100 mil? Quanto me custou essa mercadoria? Eu tiro um relatório e, custou 41.511. Esse menos esse. Quanto foi de despesa variável? Somei tudo aqui, puxei, deu R$18.500. Faturamento, menos o custo da mercadoria, menos as despesas variáveis, vai me dar minha margem de contribuição. No caso aqui, deu 40 de 100 mil, é 40%, ou 39,99. Eu arredondei aqui para 40. Faço na proporção para R$1. Quanto que é 40% de R$1? É 40 centavos. Com isso, eu sei que cada real que eu vendo me deixa 40 centavos para eu pagar a despesa. Por que é assim? Porque a despesa variável, ela acompanha a venda. Eu faço a venda, pago comissão, pago taxa de cartão, consumo sacola, pago imposto. Percebe? Se eu não vender, não consumo sacola, não tem comissão, não existe. E o aluguel? Cara, o aluguel, eu estou vivendo aqui, eu estou respirando, ele está consumindo. Percebe? Então, a despesa fixa, a gente chama de despesa de existir. Não é? A variável, ela acompanha. Por isso que eu tenho que ter esse discernimento entre o que é fixo e variável. Por quê? Porque a variável, não é? Ela só vai existir se tem venda. O que importa para mim, entre aspas, né? Claro que tudo importa, mas o que impacta mais pesadamente são as fixas. Por quê? Porque eu quero saber quando eu vendo, quanto que sobra para eu pagar ela. Se eu faço essa conta, se você entende, se você consegue fazer essa conta considera esses dois critérios que eu estou dizendo aqui e já vale uma consultoria, tá? Depois eu dou a conta para você mandar o Pix para mim. Né? Porque você já vai saber quanto que você tem que vender para zerar. Você vai ter que, já sabe que quando você passa, e esse valor é o seu ponto de equilíbrio. E quando passar do ponto de equilíbrio, a cada real que você vender, quanto que vai sobrar no seu bolso de lucro? Entendeu? Isso é que é importante entender. Sabe? Porque você vai ter essa visão toda. Né? E digo mais, não pode misturar análise econômica com análise financeira. Isso tudo que nós estamos falando aqui é uma análise econômica. Qual é a diferença? Análise econômica, eu estou me referindo a faturamento. Quando eu falo você faturou 100 mil, eu não estou dizendo que você recebeu 100 mil no seu caixa. Entendeu? Porque você pode ter vendido os 100 mil parcelado, não é? Faturado. Então, eu posso ter faturado 100 mil, vendido 100 mil e não ter recebido nenhum real. Entende a diferença? Mas para minha análise, para eu saber se eu estou tendo lucro, eu tenho que olhar quanto que eu faturei. Eu faturei 100 mil. Quanto custou essa mercadoria que eu faturei? Custou X. Quanto foi a despesa variável dessa? Se eu paguei, também não importa, não é o caso aqui. Esse é um outro cenário que a gente chama de fluxo de caixa. Quanto entra de dinheiro e quanto sai de dinheiro num determinado período. Isso é que é o fluxo. Né? Eu posso ter fluxo de caixa sem ter venda. Exemplo, eu fechei o mês inteiro essa loja, vou reformar, a loja está fechada.
Mas eu tenho vendas de meses anteriores para cair na minha conta do cartão de crédito, eu fiz crediário aqui, eu vendi no crediário, né? Percebe? Eu comprei a prazo, tem duplicata para pagar, tem boleto vencendo esse mês, então eu posso ter conta para receber, conta para pagar, com a loja fechada. Então, nesse caso, eu vou gerenciar o quê? Eu vou gerenciar meu fluxo de caixa. E o meu DRE? Meu DRE não tem, porque não tem o faturamento. Não. Percebe o que eu estou dizendo? Então, uma é análise econômica, a outra é uma análise financeira. Beleza? Respondi. Quem quiser se aprofundar, como eu disse para vocês, né, tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. Guilherme, cashback é despesa variável também. Perfeito, perfeito, Guilherme, bem lembrado. Cashback, quem tem programa fidelidade na loja, cashback é variável, tá? Você tem que somar o cashback. Por quê? Só vai dar cashback quando o cliente compra, não é verdade? Então você tem que considerar isso ali. Beleza? Em resumo, quem quiser se aprofundar, né, é como eu digo para vocês, gente, se você quer se especializar, tão importante quanto investir em ponto, investir em mercadoria, investir em plataformas digitais, enfim, é investir em pessoas, processos e conhecimento. Né? Conhecimento, como é que você resolve? Eu tenho um ecossistema completo na minha plataforma aqui, ó, falando de loja.com.br, tá? Tudo que você é um ecossistema completo para você se capacitar. Saber precificar, que é o assunto que nós conversamos hoje, né? Um grande abraço aí para Palmares, no Pernambuco. Eu estava em Teresina agora, semana passada, estava aí perto, estava na região. Daqui uns dias eu vou estar dia 22 eu vou estar em Salvador, tá? Fazendo a minha palestra, desse mês agora, de julho, 22, no Centro de Convenções, tá? Na Bahia Cal. No dia 22, vai ser um sábado, no período da tarde, vai ter a minha palestra lá no Centro de Convenções, tá bom? Depois quando eu tiver o horário certinho, eu passo para vocês. Mas concluindo aqui o que eu estava dizendo, tão importante quanto isso é você saber precificar, gerenciar a loja. Gerenciar não é liderar, são coisas diferentes. Gerência é administração. Liderança é condução das pessoas. Então tem técnicas diferentes para você engajar o time. Quem entrega resultado é a equipe. Você pode ter o melhor projeto do mundo, mas quem vai converter em realidade são as pessoas. Então você tem que capacitar, tem que treinar vendedor, processo da venda, como é que aborda, como é que abre a venda, como é que demonstra, como é que faz sondagem, como é que contorna a objeção, como é que entra com técnica de fechamento, como é que complementa, adiciona, né? Como é que trabalha com vendas a prazo, como é que consegue trabalhar provador, enfim. Né? Como é que você organiza uma loja? Como é que você faz planejamento de compras para você ter uma cobertura ideal, potencializar o giro? Como é que você faz controle de fluxo de caixa, previsão de recebimentos e pagamentos? Percebe? Então, Hermelino, como é que eu faço isso? Tem uma solução muito simples aqui, ó, falando de loja.com.br. Entra lá e assina um exclusivo. É um ecossistema completo para você se capacitar e capacitar seu time. Tá bom? Espaço Cheirosa, chegando agora, né? Vou puxar sua orelha, vou deixar gravado. Gi Celestino, Felipe, muito obrigado, Gi. Maravilhosa aula, muito obrigado. Brejo da Cruz, Paraíba, um abraço aí para vocês da Paraíba. Michele, o aluguel deve ser até 10% do faturamento ou não existe esse percentual? Olha, não existe, não é assim, tá? Loja de shopping é até maior que esse percentual. Depende do segmento, o markup que você trabalha, as margens, depende de uma série de fatores. Em média, aluguel fica entre 5% e 10%, é mais ou menos isso. No interior, loja de bairro, ele é bem mais barato, 2%, 3%. Se você vai para um shopping, para uma capital, um shopping grande, você vai pagar aí 12%, 13% de aluguel, tá? Flutua, então ele varia bastante. Tem mais perguntas aqui. Acho a análise financeira muito mais complexa que a econômica. Qual o valor do meu curso? Tânia Morena está perguntando. Tânia, são 15 cursos na minha plataforma. Tem diversos preços. Tem curso zero, custo zero, tá lá gratuito. Tem dois ou três cursos gratuitos na minha plataforma. Eu dou sistema de controle de tráfego grátis para você controlar tráfego, taxa de conversão, ticket médio, né? Para saber motivos de perda de venda, etc. E tal. É grátis, tá? Eu dou cortesia. Bruno Garanhuns, olha, conforme for, agora em agosto tem uma previsão de eu ir para Caruaru, tá? Mas não está confirmado ainda na feira aí de Caruaru, feira de móveis, mas não está certo ainda.
Brejo da Cruz, Paraíba. Gente, é isso. Passou de 1 hora já de live e a gente precisa encerrar, né? Concluindo aqui, eu quero dizer, respondendo sobre a pergunta quanto custa meu curso, entra na minha plataforma e eu tenho um plano de assinatura. A gente está com uma promoção. Você assina o Exclusive Premium, vai dar mais ou menos 50% de desconto que a gente dá, porque você pega todos os cursos, gerente de loja, técnicas de vendas, fechamento de vendas, que é um complemento, um outro curso, liderança, técnica de negociação, DRE, que é toda essa estrutura, como montar e estruturar um DRE, plano de contas, despesa fixa, variável, financeira, etc. e tal. Tem fluxo de caixa projetado, com planilha, tudo com planilha, com apostila, com aulas, né? Tem o curso de precificação e ponto de equilíbrio, que é esse assunto que a gente tratou hoje, aula a aula, com material, com apoio, com planilha, só alimenta ali, ela vai calcular automático para você. Eu tenho um curso de planejamento de verbas de compra, né? Como planejar, a gente sabe que comprar é mais difícil que vender, então como você se organizar em planejamento de verbas de compra. E eu tenho um curso de gestão de categorias, como categorizar, como classificar adequadamente, definir o seu mix, quais são as categorias mais lucrativas, por participação no espaço físico, cobertura do estoque, no faturamento, enfim, é um ecossistema completo para lojista, tá? Então, se você é lojista, se você quer se capacitar, quer capacitar o seu time, o melhor investimento que você faz, e a gente está com essa promoção, tá? Eu estou segurando, já tem o preço novo da plataforma, a gente está segurando, se você somar os cursos, se você for comprar os cursos, está dando em torno de 50% de desconto, e eu estou com promoção vitalício. Assinou o plano exclusivo free, não precisa renovar, tá? E isso é por prazo limitado. Então, quem quiser aproveitar, Emiliano, como é que eu faço? Entra aí, falandodeloja.com.br. Gente, muito obrigado, um grande abraço para vocês, tá? Um beijo no coração, sucesso. Quinta-feira que vem tem mais. Tchau, tchau.